Em mais um episódio do Tô Com Elas, hoje estamos recebendo Vini Belisário. Mas antes de te dar boas-vindas e saber quem é esse homem, esse empresário da Arpia Diversidade, eu quero te pedir a licença para mandar um beijo para nossa psicanalista, Andresa. Beleza? Beijão, minha querida. Que está descansando corpo e mente. Afinal, lidar com mentes e comportamentos não é fácil, não é, Vini? Esgota, é verdade, é exaustivo, né? Então, receba as minhas boas-vindas e receba também as boas-vindas da doutora Lu. Muito obrigado, meninas. É um prazer enorme ter você aqui com a gente, para que a gente possa aí divulgar sua história, né, a história da Arpia e toda essa gama de conhecimento aí que você tem para passar para a gente. Obrigada pela sua presença. Eu que agradeço, agradeço o convite, me sinto honrado de estar aqui com vocês e acho que vai ser uma troca maravilhosa. Legal. Nos conte quem é Vini Belisário e nos conte também o que fez valores como honra, altivez, responsabilidade, paixão, integridade e arrojo construir a Arpia ou Arpia, né? E você pode nos explicar aí melhor. Eu chamo de Arpia. Não é fina no português. Conte-nos quem é Vini Belisário e quem é a Arpia Diversidade e Inclusão. Eu trabalho com diversidade já tem mais de 20 anos. E quando eu adentrei nesse universo, eu senti o quanto se fazia necessário, né? E pensando no nosso contexto principalmente, e sair do discurso também, porque a gente percebe ainda hoje, né, 20 anos depois, mais de 20 anos depois, que ainda tem muito do discurso, né? A prática mesmo, o acontecer, o fazer para valer é raro, é muito incipiente, devagar. A gente fica feliz porque hoje, agora, tem o ESG, que, enfim, está na Bolsa de Valores. Então, as empresas com ESG, né, que pensam ambiental, social e a governança. Então, isso traz a diversidade para dentro desses indicadores. Então, isso já coloca um valor ali que as empresas começam a mensurar e olhar de fato. Então, elas passam a entender que, olha, é importante então investir nisso. E aí a diversidade, né, ela se encaixa aí perfeitamente dentro do ESG. Então, o nosso desejo para que agora, né, daqui para frente, ganhe mais força, ganhe mais seriedade, né, no envolvimento e nas práticas, né, de fato das organizações. Porque as empresas, elas precisam desse capital humano, né? E cuidar de pessoas, como a gente estava falando antes de começar aqui, não é fácil, né? Mas o que são as empresas sem as pessoas, né? Porque mesmo que a gente tenha aí a inteligência artificial, a gente sabe que nunca vai superar a pessoa, o humano em si, né? Que é importante para tantos outros desenvolvimentos, né? Então, é óbvio que cuidar das pessoas, cuidar de como você lida com essas pessoas e os ensinamentos também que você passa para essas pessoas é muito importante, porque você está educando as pessoas, ou reeducando, enfim, para que elas possam, dentro das relações sociais que hoje elas têm, trazer uma relação saudável, né? Tanto dentro como fora das empresas, né? Porque isso acaba replicando para outros, né, para outras esferas, né? Isso, transborda. Sim, né? Eu sempre digo, transborda. Sim. Eu desenvolvi uma metodologia, né, para trabalhar um programa de diversidade mesmo, com começo, meio e fim, porque o que acontece muito é a diversidade, ela vive ciclos, né? Então acontece alguma coisa que ganha um destaque muito grande, principalmente se é internacional e vem para cá. O último foi o caso do George Floyd, por exemplo. E aí teve uma crescente na busca, né, por essas questões. E agora está numa queda de novo. Então, tem isso, né? Mas quando a gente fala justamente dessa questão das pessoas, de criar esses ambientes, então eu pensei, poxa, eu tenho que ter uma metodologia, começo, meio e fim. Né, com um passo a passo ali para acompanhar, para fazer os direcionamentos, para como gerar métricas, como gerar medidores, para que ela tenha resultado. Porque a gente está falando
que é um rompimento também que a gente tem que fazer e que muitas vezes as pessoas, quando elas começam a lidar com isso, elas entram muito com a paixão, com o coração. Ai, vamos fazer, né? Vamos fazer, porque, ai, coitados dos deficientes, ai, coitados dos pretos, ai, as mulheres, pobres mulheres que sofrem. É sempre assim. Mas a gente tem que entender que a gente está falando do mundo corporativo, que a gente está falando de negócios. Então eu não posso também só colocar paixão. É óbvio que eu tenho que ter paixão, que eu tenho que... Mas eu não posso só depositar a paixão quando eu estou falando com um cara que ele tem uma verba, que ele tem um budget ali, que ele obviamente está investindo. Então ele precisa de retorno. Sim. Ele não tá fazendo caridade, não é? A gente não está falando de caridade. A gente está falando de resultados mesmo, a gente está falando de longevidade. Então, quanto que essa empresa investe nisso? E aí, justamente, né, quando a senhora traz... Desculpa, quando você... Exatamente. Quando você fala do capital humano, né? Que enfim, a gente fala, né, do capital humano, do ativo, né? É o que mais rico as empresas têm. E por mais, como você bem colocou, que a inteligência artificial, que a robótica esteja aí, mas não tem nada. E mesmo quando ela cria ali um avatar, quando ela cria uma mecanização nas respostas, quanto mais ela humaniza aquilo, mais ela tem um retorno. Então, quando você lida com, sei lá, um WhatsApp, que ele é mais humanizado, você se sente melhor. Porque você quer o contato com alguém, você quer esse acolhimento, esse sentimento com alguém. Mesmo que seja um robô, mas fala assim, nossa, olha só como que está me tratando essa máquina. Meu nome, né? Não é? Ele sabe o meu nome, ele falou meu nome. Isso, nossa, isso fala, caramba. E você sabe que é um robô, mas ele está falando o seu nome, ele está trazendo informações ali. Então, são os elementos do humano que foi captado de alguma forma pela programação, por alguém que programou e que colocou ali. Então, se essa pessoa também, se ela não for capacitada, se ela não for sensível, se ela não tiver uma capacidade de olhar a diversidade como um todo, ela não vai conseguir transmitir isso para a tecnologia. Eu lembro, por exemplo, de um caso que aconteceu, eu não vou lembrar o nome, qual era a marca agora, que era um notebook, tem uns 12, 13 anos isso já. E a câmera seguia. Então, se você mexia, se você estava numa live e se você se movimentava, a câmera do notebook seguia. Que interessante. Só que ele seguia só pessoas brancas. Mentira. Ele não seguia, depois coloca, tem uns 12, 13 anos isso. Ele não seguia pessoas negras. E aí começou aquela celeuma na internet. Nossa, o computador é racista. Não é o computador racista. A pessoa que programou colocou ali para ele fazer uma leitura de uma tonalidade de pele que a pessoa falou assim, ele fez os testes nele, naquilo que era padrão, ele colocou uma tonalidade de pele ali que o computador captava, que era da pele branca. Ponto. Quer dizer, faltou a sensibilidade, o treinamento, o olhar para a diversidade que, poxa, tem gente de todas as cores. Ou eu faço a programação e eu insiro essas tonalidades de alguma forma, esse pantone de cores aqui, para que ele acompanhe essas pessoas, senão ele vai ser falho. E dentro das empresas ainda tem muito isso, né? Essas situações, né, de discriminação, essas situações de não reconhecer o outro, né? E como que é isso, Vini? Como que é o teu trabalho? Na verdade, vamos começar de trás, né? Como é que o Vini Belisário começou a montar isso, né? Como é que tudo começou? Então, eu comecei a estagiar numa ONG e ela fazia negócios. Ela tinha um modelo aqui no Brasil que ela replicava o modelo estadunidense, que era um modelo onde criou-se uma associação lá eles chamam de minorias. Mulheres em minorias, negros em minorias, chineses, coreanos, saindo do padrão, né, do estadunidense, do homem, dos brancos ali, o resto é tudo minoria. Então, essas minorias se uniram, criaram uma associação, mas era uma minoria do quê? De empresários. Negros empresários, mulheres empresárias, coreanos empresários, chineses empresários. Latinos, né? Latinos. E eles começaram a perceber que, poxa, você não está comprando de mim porque eu sou chinês, não é? Só que você não tem como que você prova isso, não é? Então, eles falaram assim, eu quero que você, IBM, me diga quais são os critérios para que eu possa vender para você. A IBM falou assim, está aqui a lista. Se você tiver tudo isso, você vende para mim. Interessante. Eles se uniram, eles se capacitaram, e aí eles chegaram na IBM, enfim,
Estou falando IBM porque a IBM é uma das que fazia parte do início. Desse rol. Do POM. E aí eles falaram assim, e agora? Agora você não pode negar que o meu produto tem tudo que você exige. Então eles foram pela via da normatização, eu entrego tudo que você quer, então você não tem agora que não comprar por conta disso. Eu trabalhava numa ONG que trabalhava aqui assim no Brasil. Ela tinha 3 grupos, negros, indígenas e pessoas com deficiência, que fossem empresários, pequenos empresários. E eu era o responsável por captar essas empresas no Brasil, criar um banco de dados, visitar essas empresas, fazer a análise dela para ver em qual nível ela estava de capacitação, de entrega. E aí eu colocava no banco de dados com um nivelamento. E essas empresas aqui desse lado, que tinha Coca, Itaú, Dupont, quando elas tinham que fazer alguma compra, o setor de compras dela já tinha um olhar. E quando ele falava assim, não, eu preciso comprar canecas para fazer, no final de ano eu vou entregar canecas para os meus colaboradores. E isso eu consigo fazer uma compra menor, e não é uma compra gigantesca. Então dá para comprar de um fornecedor pequeno. Então ele entrava no nosso banco de dados, ele pesquisava quem produz caneca aqui, aí ele encontrava e aí ele fazia negócio. Então isso a gente fala que é já a diversidade já num outro nível, ela está para além de você só contratar pessoas, de você criar o seu ambiente, é de você, como que você ataca, como que você avança, como que você potencializa a cadeia da diversidade. Vai além do respeito. Vai além do respeito, vai além da compra. Como que eu posso, se eu estou comprando de uma mulher, a gente levando em consideração que as mulheres são os chefes de família do Brasil, que conduzem as famílias, eu estou potencializando aí uma mulher que vai estudar mais, que vai manter a sua família. Então é isso, quando eu estou comprando de um negro, estou comprando de um asiático, estou comprando de deficiente, eu estou fazendo isso, eu estou potencializando essas cadeias, né? Então tinha essa lógica. E foi a partir daí que eu comecei a olhar para algumas coisas e perceber que era uma dinâmica muito estadunidense, que era muito pragmática, de negócio, liberal mesmo, mas que aqui no Brasil não tinha. E não tinha em todos os aspectos. Tanto dos minoritários, desses grupos todos, de mudar o mindset que a gente fala, mudar a cabeça, mudar o olhar, de trabalhar com as dificuldades de cada um desses empresários, porque daí cada um tem a sua dor, os negros as suas dores, as mulheres as suas dores, os deficientes as suas dores, as não crenças, né, de todo um processo histórico aí. E do outro lado, trabalhar com essas empresas para elas entenderem o quanto que elas impactavam, então oferecendo números, mostrando os resultados, para elas apresentarem os resultados delas ali de responsabilidade social e tudo mais. Na época se falava de responsabilidade social, não tinha ainda ESG. Então foi a partir daí que eu comecei a olhar e comecei a ver o desafio do gestor. Porque o desafio era do gestor, como que ele gerenciava isso? Porque ele tinha que gerenciar uma equipe, ele tinha que fazer com que aquele comprador dele tivesse aquela sensibilidade para entrar no banco de dados nosso, para comprar quando a compra era uma compra que era possível. Como que ele preparava, como que ele treinava aquilo, como que ele contratava aquelas pessoas todas diversas e fazia com que aquelas pessoas todas ali trabalhassem em harmonia. Quando falamos, juntou 2 pessoas, vai ter conflito, gente. Sim. Não tem como. Pode ser 2 pessoas gêmeos univeterinos, idênticos, vai ter conflito. Pessoas é conflito. Então as pessoas falam, não quero conflito. Então parte para um outro plano, sei lá, tenta uma outra, porque o ser humano ele é conflito. São personalidades, né? É isso. Cada pessoa tem uma personalidade. É que nem falo, os dedos da mão são irmãos, mas não são iguais. Não são né? iguais, exato. Então, como que o gestor aí... Então começou a vir esse meu incômodo. Como que o gestor lida com isso? Como que ele faz? Mas muitas vezes a gente é colocado, alçado numa posição e a gente não está preparado totalmente, porque nunca está, né? E a gente vai aprendendo no caminho, os desafios, né? né? São os desafios, né? Quando você saiu da faculdade de Direito, quantas coisas que você viu na prática? Quando saiu da odontologia, né? Faculdade de odontologia, quantas coisas que você não viu na prática ali? Caramba, é assim. É porque no papel tudo é muito lindo, funciona, romântico, né? É lindo. E aí quando você vai para viver essa realidade, você fala, nossa, mas assim no papel não era assim? Não era. Mas a vida, ela te coloca esses desafios diários, justamente né? para que você também possa inovar e criar algo novo, e criar o diferente, né? Como que eu posso fazer do meu jeito, com a minha personalidade? Como é que eu posso, né, deixar aqui marcado dessa forma? Né? Exato. Essa é a questão, né? E foi justamente aí que eu
com a minha sócia na época, a gente criou um livro. Nós criamos um livro, né, que foi o primeiro livro aqui no Brasil falando de gestão de diversidade, né, que era justamente para o gestor, pra ele, como se fosse um manual. A gente começou com uma ideia, vamos criar um manual, assim, com os tópicos para os gestores? Vamos criar um manual. Eu começamos a criar um manualzinho, umas 5 páginas, e aí, enfim, virou um livro. A gente fez um livro. Vini, Então, Porque é foi a muita partir coisa, da- né? Não muita dá para coisa. falar em 5 páginas, imagina. Não dá, é muita É coisa. a partir daí que eu comecei mesmo, e aí, enfim. vale lembrar que você foi pioneiro, né? Foi o primeiro a registrar um método de inclusão e diversidade, né? Isso é válido ressaltar aí com muito mérito. Mas houve alguma dor pessoal ou foi só um olhar visionário aí que fez você falar, não, está na hora de mudar? Não, sempre tem uma dor pessoal, né? Sempre tem alguma coisa que motiva a gente, né, para essas questões, principalmente quando são questões voltadas para o social, né? Então, no meu caso, tem a minha questão com a questão racial, né, que foi sempre uma questão minha no dia a dia, né, enfim, e que era um incômodo. Mas é óbvio que eu já tinha lidado com isso, enfim, quando eu fui fazer os estudos relacionados à questão racial, enfim, depois fui para a universidade. Mas tem uma questão pessoal sempre, né? Sempre você traz uma questão pessoal de alguma maneira, você encontra ali alguma coisa. Mas a minha preocupação depois disso, obviamente, que eu fui me encantando pela questão da diversidade, né, todas as outras coisas, foi justamente por conta das dores que eu via dos gestores, porque era um desespero muito grande, né, e principalmente daqueles homens, porque a maioria eram homens, porque gestores, homens, era sempre isso, né, ainda né, quando a gente pega os cargos boa de parte, liderança, né? são muitos homens. E aí eu faço uma discussão, porque quando eu no meu caso, né, e eu sempre digo isso, se eu estou trabalhando com diversidade, que eu estou trabalhando para preparar essa gestão, eu tenho que entender que diversidade é tudo. E então isso é muito importante para as empresas, para as pessoas entenderem também o que você está buscando, porque às vezes você está buscando um letramento só. Então a empresa está buscando letramento. Aí de repente ela vai, eu vou trazer aqui o letramento, eu vou trazer mulheres aqui para falar, para discutir a questão de gênero. Se você está criando um letramento e você vai trazer de repente uma mulher para fazer letramento, de repente, se ela vai estar obviamente conectada com o movimento feminista e ela vai fazer alguns apontamentos de uma forma muito firme e decisiva ali dentro, porque ela está para fazer um letramento. Isso vai incomodar os homens. Sim. Isso vai incomodar muitos homens e vai ser uma dor. O que acontece, e aí a posição dessa mulher é uma posição de militância política mesmo. Eu, no caso, eu como um consultor de diversidade, eu tenho que entender que, apesar de entender que aquele cara que está lá, que é o gestor, aquele homem de 50, 60 anos, de olhos claros, que é colocado como o privilégio do privilégio do privilégio, que ele também faz parte da diversidade. E que ele, muitas vezes, é o que está com a faca e o queijo na mão, porque ele está com o budget, porque ele é o cara. Então, como que eu trabalho com essa pessoa, que eu entendo a dor dele, porque ele tem dores também. As pessoas, quando elas entram na questão identitária, de olhar só para o seu grupo, você olha só para o seu grupo. E aí o seu grupo é o mais sofrido. E aí o seu grupo é que precisa de ações. E aí você que, poxa, os outros são ruins. E a gente tem que entender que a gente está lutando com uma sociedade que viva todo mundo em conjunto. Então, como que eu entendo até onde eu tenho os direitos, até onde eu mereço ações afirmativas e onde talvez eu tenha privilégio. Eu tenho que entender isso também, né? Porque eu, como negro, que eu tenho eu tenho deveres também, tenho responsabilidades. Exato. E às vezes quando a gente entra num processo de identidade, se a gente não trabalha isso, algumas pessoas ficam muito focadas e elas estagnam nessa questão somente identitária e de olhar somente para o seu grupo. E isso pode ser um problema quando ela for ter que ter uma relação, tiver um olhar mais expandido. Porque daí ela vai se chocar com outros valores, com outros grupos. A história do outro grupo também é importante. Mas mas oprimiu. Mas é importante. Então, como que a gente
funciona daqui para frente. E é engraçado porque dentro da empresa você tem assim, múltiplos grupos, né? Porque você tem uma série de situações e aquele gestor, né, que é para quem você tem que dar o treinamento, né, para que ele saiba receber aquele colaborador, saiba também direcioná-lo, né? Porque na maioria das empresas, e eu falo isso porque eu já trabalhei em algumas empresas, indústrias, enfim, então o que você percebe? Que a gestão, no caso, e aí eu estou falando mais do RH, né, o recursos humanos, enfim, que é quem cuida dessa parte. Sim. Né? Eles não têm preparo. Não têm preparo para lidar com questões simples. Exemplo, a grávida, a gestante, né? A recém-mãe. Então, às vezes, a empresa não tem nem informações básicas sobre aqueles direitos que ela tem, né? Que está ali na convenção, que deve ser aplicada. Exatamente. E elas têm que buscar isso fora para trazer para dentro da empresa. Isso eu já vi acontecer, né? Então, assim, como que a gente trabalha com esse gestor, né, dentro da empresa para lidar com questões tão complexas, porque são complexas. Muito complexas. Né? O ser humano, lida com o ser humano também com a maior das complexidades. Se ela não tem nenhum preparo para lidar com aquilo que está ali no papel, que é só o aplicar, né? Sim. Então, a gente queria entender como que é esse papel do treinamento, como que é a abordagem na empresa, como é que faz essa questão junto a esses gestores, né? Porque eu acho que é um treinamento que ele é necessário, todas as empresas têm que ter, por conta dessa diversidade mesmo de pessoas, de grupos, né, de crenças, porque cada um tem uma crença, uma filosofia de vida, né? Sim. E você tem que viver dentro dessa sociedade, né? Como é que é isso? O que você encontra nesses meios? Como a Márcia trouxe, né, eu criei uma metodologia, né, uma metodologia para se trabalhar. Só que eu criei uma metodologia, eu não tinha criado um método. Então, aí o que passou a acontecer? Eu entrava com a metodologia com passo a passo. Primeiro passo, segunda, terceira, até a sexta etapa. Então, a primeira etapa é o entender o grupo, é o básico do básico, porque algumas pessoas ficam assim, mas como que eu falo? Ah, eu posso falar esse termo? Ah, isso a pessoa vai se sentir incomodada, mas tem isso no... É desse básico até pensar assim, tá, você está investindo tanto, quanto está vindo de retorno? Quanto que o grupo tal está fornecendo aqui? É isso, pensar no impacto. A fim de até poder fazer uma cobrança sem que o outro se sinta, tá cobrando porque eu estou sofrendo uma discriminação. Exatamente, né? Exatamente. Acontece muito isso. Só assim, para a gente voltar aqui, mas dando um exemplo. Conheci um advogado que tinha um escritório e ele decidiu fazer uma ação afirmativa. Ele decidiu contratar, porque ele era da São Francisco, e aí ele decidiu contratar estagiários que fossem de outras universidades e não somente da São Francisco. Né? Aquela coisa elitizada. E aí ele fez. Só que ele percebeu que existia um déficit dessas pessoas na escrita da preparação das peças, é isso? Na preparação das peças. E eu não faço ideia, eu tô falando... Peça, o pessoal acha que é uma peça. Não é escrito. Gente, na minha cabeça, é tipo o mundo fantástico do Bob. Quando eu faço, eu imagino a peça, aquela peça de argila. Aí eu já lembro de Shakespeare. Peça de teatro, olha pra onde vai a coisa, né? Não, é o escrito. É um texto ali, né? Peças processuais. Mas na minha cabeça também vem isso, porque eu não sou da área. Mas aí, ele decidiu fazer essa ação afirmativa. E olha que interessante. E o erro dele, que eu falo que é o erro crasso. Ele não chegou e falou assim, olha, Vinícius, eu estou te contratando porque você tem isso de pontos positivos, isso vai agregar muito aqui. Mas tem esses 3 pontos aqui que a gente precisa melhorar. Que eu costumo contratar pessoas que já tenham isso e você não tem. Você aceitaria, durante
um ano eu sentar com você uma vez por semana para ajudar você a preparar a sua peça? Essa é a condição para você ficar aqui. Você aceita ou não? Se ele tivesse feito isso, estava perfeito. Ele não fez. Estava só na cabeça dele que ele estava fazendo essa ação afirmativa. Ele contratou essas pessoas e aí depois ele passou a sentar somente com essas pessoas que ele tinha contratado e essas pessoas começaram a se sentir mal. Porque elas começaram a falar assim, poxa, mas por que comigo? Você quer sentar comigo? Por que eu não... Está me discriminando? Por que não senta com o outro? Porque o outro não precisava, mas ele não fez a lição de casa direito. Então ele partiu só da coisa do eu percebi, mas ele não formalizou, ele não criou uma corresponsabilidade. Essa pessoa ainda tem responsabilidade. Sim. E ela tem que entender que, olha, eu preciso melhorar. Então é isso. Então bacana, porque isso é uma ação afirmativa que ele está fazendo. Então, esse trabalho, né, quando começando a trabalhar com o gestor, é justamente isso. Porque o que acontece? Quando eu percebi com a minha metodologia, a gente vai esbarrar no ego das pessoas. A gente esbarra no ego das pessoas o tempo todo. Eu sou gerente. Poxa, eu tenho 20 anos aqui. Como assim que agora vai chegar alguém e tá falando que eu não estou fazendo direito? Eu faço isso há 20 anos. Isso é natural do ser humano. É algo... Tá, alguns vão exacerbar mais, alguns menos. Alguns já são mais treinados, como por exemplo no meu caso. E quando eu receber alguém que vai fazer uma correção para mim, eu vou respirar fundo, eu vou ficar pé da vida, mas eu falo assim, não, calma, Vinícius, não. Pode ser bom. Pode ser bom, vamos lá. Mas tem também, só fazendo um adendo ao que você está falando, que a gente percebe assim, ao longo da nossa vida profissional, a questão do medo, daquele sentimento de concorrência, né? Não vou replicar o meu conhecimento porque ele pode tomar o meu lugar. Né? É mesquinho isso, é um pensamento muito mesquinho, porque o conhecimento é algo que você só pode doar, né? Você vende, ok, a gente sabe, mas ninguém tira de você, Exato. Você só agrega, né? E as empresas têm gestores. A grande luta assim? Para fazer com que as pessoas entendam que quando elas compartilham, elas criam oportunidade não para você tomar o meu lugar, mas para eu subir. Porque agora, se eu estou preparando alguém que pode assumir o meu lugar, eu posso ir embora. Eu posso ir para um outro lugar, eu posso subir para uma outra posição. Eu lembro que eu via muito numa empresa que eu estava, que era assim, Vinícius, mas, cara, é só você que faz isso. E a gente não pode tirar você daqui. Eu não entendia como fazer justamente isso. Eu segurava ali o conhecimento, eu não distribuía. Surgiu uma oportunidade, trazia de fora. Porque, poxa, não vou trazer você. Óbvio que tinha muitas outras coisas, mas tem muito disso, às vezes, né? Então, quando você traz justamente o medo, e aí, para eu criar o meu método, eu parti de dois princípios que eu percebi. Medo, exatamente medo e vergonha. Porque eu tenho medo de, caramba, como que eu vou falar para as pessoas que eu não sei disso? Eu sou o gerente, eu sou o líder. Nossa, que vergonha, eu não posso dizer que eu não sou obrigado a saber. Né? Então eu vou fazer, não, eu faço aqui, não, eu dou esse treinamento, não, tá tudo bem, não está tudo bem. Né? Você não é especialista, você não vai dar conta. O que acontece é muito... Então aí eu tive que criar um método, porque eu fui percebendo que os entraves que a metodologia trazia eram justamente o que empacava muitas vezes o processo. Então daí eu criei um método, que o método parte justamente desse olhar para dentro mesmo, é um método tipo coaching, tipo terapêutico, mas para olhar são 8 passos e que a pessoa vai olhar e vai falar assim, estou entendendo. E me de acalmar também. E tá tudo bem você não saber, porque você não é obrigado, porque você nunca aprendeu, porque não foi passado na universidade e você não é pago para isso. Então, se a empresa agora está investindo, pega esse budget, invista, enfim, entenda a estrutura dentro dessa empresa. Porque o que acontece é muito isso. Não, eu faço, eu dou jeito, eu economizo, não preciso disso. E aí faz tudo danado. E aí, voltando para aquilo que a gente estava conversando lá atrás, quando acontece algum caso que explode, aconteceu um caso de racismo aqui dentro. Vamos, não, estão falando que a gente chama a empresa não inclusiva, vamos colocar mulheres aqui dentro, vamos colocar deficientes aqui. E aí elas partem, o que eu faço na minha metodologia, que é a terceira etapa. É a terceira etapa a contratação. Antes de contratar, você tem que preparar o seu ambiente.
Porque senão, sabe o que vai acontecer? Por exemplo, com a Luciane e com a Mércia, que já estão aqui dentro dessa empresa. Aí chega o Vinícius aqui. Por que o Vinícius entrou e ele não precisou daquele inglês fluente que foi exigido da gente? Por que agora a empresa fez uma parceria com a escola tal e o Vinícius está com desconto no inglês? Por que a gente não teve isso? Aí entra a discriminação, Aí, de novo. Aí vocês começam a se sentir mal. Você fala assim, e aí começa a criar já um olhar todo de vocês para mim. Começa a rolar conversas. Olha lá, entrou, mas olha, cheio de oportunidade só porque é careca. Só porque vai acontecer isso, gente, vai acontecer isso. Mas a empresa ela identificou alguma coisa, ela tem um motivo. Só que antes de fazer isso, ela tinha que ter chegado para vocês, explicado para vocês qual é a realidade do país que muitas vezes vocês não percebem e que a gente vive dentro das nossas bolhas. Exato. Tá entendendo agora, Mércia, por que a gente vai fazer isso? Ah, agora eu estou entendendo. Agora eu estou entendendo. Então ela precisa de uma fase, e aí, por isso uma metodologia. São 2 fases antes, para daí o ambiente estar preparado com aqueles. Então eu digo, antes de você pensar em respeitar os outros, o público externo está falando, eu não estou aí, eu não estou representado, você respeita o seu público interno. Ele já está ciente da realidade do país, da realidade que você está inserida, da realidade regional que você está, dos seus objetivos com isso, com essa contratação. Já todo mundo já entendeu? Já está tudo alinhado aqui? Aí sim você pode passar para o próximo passo, que é o da contratação. Começar a contratar, começar a fazer uma busca, começar a criar uma comunicação que seja inclusiva também, porque muito que acontece é assim, ai gente, eu fico atrás dessas pessoas, eu não encontro essas pessoas. Eles não acham, eu coloco na internet, mas será que ele está te seguindo? Será que você está aí chegando no canal exato? Porque as pessoas acham que a internet, só porque está na internet, todo mundo está vendo. Não está vendo. A gente tem um negócio chamado algoritmo, não é? Dependendo do que eu consumo, ele só vai mandar determinado tipo de coisa para mim. Então você não chega no público também, muitas vezes. Então como que é a sua relação com a comunidade? Ah, quer contratar pessoas com deficiência, quer contratar indígenas, sei lá o que você quer. Como que está a sua proximidade? Conhece ONGs que trabalham com isso, que tem essas pessoas, tem essas parcerias, esses canais de divulgação para atrair essas pessoas para você, para elas começarem a ver que você está fazendo algo por elas de fato, para elas falarem assim, nossa, que legal, agora eu vou me candidatar. Porque senão você nem vai. Tem muitos processos que eu olhei na minha vida e falei assim, nem vou lá. Que eu fiz isso? Não, nem vou, porque eu conheço como que é, eu sei como vai funcionar, eu sei como que é, não vou. Vini, geraram um sentimento de pertencimento para a equipe, é como a gente falou no começo, que vai além do respeito. O respeito deveria ser básico, né? Valorizar essas diferenças. A gente sabe que um ambiente em que o funcionário, a equipe é valorizado, vai gerar uma equipe mais motivada, vai melhorar a criatividade e vai ter um olhar mais aceitável na sociedade, que uma empresa que agrega, que respeita, que valoriza, ela vai ser vista com melhores olhos. Como empresário, além dessas situações, como o empresário vai mensurar o investimento que ele vai fazer na consultoria de inclusão e diversidade? Então, por isso que ele tem que saber exatamente o que ele quer, né? Tá, você está fazendo isso por quê? Então, aí que entra a nossa consultoria. Porque às vezes as pessoas querem fazer por conta de uma pressão só. Às vezes você está recebendo uma pressão porque as pessoas começaram a criticar porque na sua página, quando você, sei lá, postou a foto da empresa, só tinha homens. Cadê as mulheres daí? Cadê as pessoas, né? Cadê as deficientes? Às vezes começou essa pressão. E aí você, de repente, para querer, nossa, eu tenho que atender. Você dá esse passo, vou começar a contratar, você queima etapas. E aí você se queima. Por quê? Porque você cria um ambiente que não tem o pertencimento. Porque agora eu tenho uma mistura, uma salada de frutas aqui de pessoas maior. O conflito vai ampliar, porque vai intensificar. Exato. Porque as pessoas sempre falam assim, nossa, Vinícius, mas eu contratei pessoas diversas e a minha vida piorou. Eu já ouvi isso. Eu contratei e a minha equipe piorou. Eu falei assim, lógico que piorou. Não teve alicerce? Não teve alicerce. Mas você sabe que você falando isso, eu paro para observar a questão das cotas, né? Porque a gente tem Exato. uma situação na qual tem
dependendo do número da tua empresa, enfim, você é obrigado a ter uma contratação de pessoas, né, com deficiência, enfim, né? E muitas vezes a empresa contrata, mas ela não tem acessibilidade para aquela pessoa que às vezes depende de uma cadeira de rodas, ou então ela contrata uma pessoa que tem uma deficiência auditiva, mas ela não tem alguém ali que possa se comunicar de uma forma válida, de uma forma efetiva. Exato. Com essa pessoa. E aí Exato. entra isso que você está falando, Sim. né? Como é que você você traz essa pessoa para o teu ambiente se o ambiente não está preparado para ela, né? Até essa semana teve uma discussão bem interessante na reunião do Sebrae, que participei, e eu fiquei pensando no que foi falado ali, né? Porque tinha jovens, enfim, tal, e se batia muito na tecla de que as empresas têm que se adaptar ao jovem de hoje, né? Porque o jovem de hoje, ele pensa diferente, ele trabalha de uma forma diferente, ok, tudo bem. Só que assim, eu tenho uma certa crítica, né? Talvez até dando aqui uma polêmica nesse sentido, porque eu acho que a empresa ela tem a essência dela, que ela não pode perder, porém ela tem que respeitar aquela pessoa que está entrando ali para aquela empresa, mas ela tem que ter esse processo de recebê-la. Né? Você não pode chegar e simplesmente contratar, vem aqui, tua mesa é essa, você vai trabalhar, vai fazer isso daí, seja feliz e tchau. Né? Eu preciso entender, se eu estou contratando uma pessoa que tem uma determinada deficiência, eu tenho que entender como que eu posso encaixá-la aqui para que ela se sinta dentro desse corpo que é a empresa e não sinta que ela é diferente aqui dentro. Não, ela é igual. Ela é igual aqui dentro. Como é que eu posso trazê-la para cá? Né? E o que foi levantado, a lebre, que eu achei assim, curioso, é porque, olha, você tem que se adaptar àquele jovem. A empresa tem que se adaptar àquele jovem. Só que eu tenho aquele jovem, eu tenho aquele. Exato. Né? Então, começa a criar já daí um certo conflito, porque, mas eu me adapto àquele, mas e esse daqui? Porque esse não é igual Sim, aqui. sim. Né? Aí eu vou ter que mudar para adaptar para esse, mas eu tenho... Entende como as coisas estão ficando? Então, às vezes, eu acho que as pessoas elas entram num discurso e elas não param para pensar que não é se adaptar àquele. É trazer a empresa para uma realidade onde ela possa adaptar a todo. Ela tem que trazer uma adaptação que sirva a todos. Exato. É o Né? pertencimento que a Mércia colocou aqui, né? E aí ela tem que criar esse pertencimento, mas ela tem que, porque o objetivo dela é permanecer viva, é Sim, continuar lucrando. principal, né? É isso, porque se ela vai embora todo mundo. Quem estava incluído, quem ainda começou a incluir agora, e aí acabou, né? Então como que ela se mantém viva? Então esse é o olhar. Quando eu entro, eu falo assim, então qual é o seu objetivo com isso? Porque às vezes, muitas vêm com aquela coisa ainda, vamos fazer, só do coração. Nós vamos fazer, mas nós vamos fazer com cautela, entendendo a sua realidade, o tamanho dos passos que você consegue dar. E a gente vai ter que tirar resultado disso. Então, a gente vai criar os resultados para isso. Então, vamos começar a medir aqui, sei lá, o turnover, né? A rotatividade de pessoas. A gente consegue perceber que agora ele está reduzindo? Se a gente já conseguiu, reduziu. Então, a gente está indo no caminho. Não reduziu. Então, está acontecendo alguma coisa. Porque o ambiente, o que está faltando? Então, a gente vai, a partir daí, criando os indicadores a partir de números que ela precisa ter e que impactam ela. Olha, a gente quer crescer em relação à concorrência. A concorrência está com 10 pontos, a gente está com 7. A gente quer chegar em 9. Beleza, como que a gente faz? A gente precisa vender mais disso. Então, como que de repente, criamos um ambiente, criamos um público aqui, como que está a nossa comunicação com esse público? Nossa, passamos a vender mais para o público e tal. Por quê? Porque melhoramos a comunicação assim, assado. Então, aqui é o caminho, e aí a gente começa a criar esses números que fazem com que ela olhe e fale assim, realmente dá resultado. Porque se a gente não faz isso, no final das contas, ela faz por um tempo, porque a diversidade ela tem os ciclos. Em algum momento acontece um pico, acontece um caso desesperador.
e que se torna gritante por conta que a mídia dá uma atenção maior ou não, porque caso gritante acontece todos os dias, né? Todo tempo. Mas que ganha um destaque na mídia, aí o que acontece? Então agora a gente investe. Depois, na hora que some, a gente deixa de investir. E não é esse o propósito. É como que eu crio valor, como que eu olho para isso e entendo que isso é um ativo. Que diversidade é um ativo e que ela tem que investir da mesma forma que ela investe todo dia nos outros segmentos. Então a diversidade tem que estar ali. E o impacto negativo disso vai muito para o financeiro, né? Porque ele vem para a minha área, porque isso gera processo, gera processo, e na maioria das vezes é um valor considerável, né? A gente sabe disso, não precisa nem falar. Gerando processos, aquela empresa às vezes perde oportunidades em licitações, porque ela vai ficar com uma negativa, né, no corporativo. Sim. Então, esses reflexos de todas essas não ações, né, em manter essas não conformidades, vamos falar assim, ela gera um impacto financeiro muito grande, que a empresa talvez ela não tenha parado para pensar. Mas hoje isso é uma realidade gritante. E né? cada vez E a mais. gente tem isso aqui, que é poderoso isso aqui, nos dias de hoje. Porque hoje você filma, você coloca na internet, a tua empresa está lá sendo divulgada. Foi essa semana, eu vi um vídeo de um rapaz que estava falando que não contrata esquerdista, tal, não sei o quê. E isso gerou uma repercussão muito grande, né? E teve um boom dentro da empresa dele por conta disso. Pois é. Então, assim, imagina, né, o que uma fala maldita no sentido de dita de uma forma Sim. equivocada, né, ela pode trazer de consequência. Exato. E ele estava falando da empresa dele. Né? Então, as empresas, elas têm, né, como é que é a visão do empresário hoje, o empresário hoje, né, o que ele precisa parar e falar, opa, eu preciso me adequar aqui, porque tudo é custo, né? Só que nesse caso que a gente tem que pensar, é um investimento que você faz agora para ver o resultado lá na frente, exato. Porque ele vem. Sim. Ele vem. Né? Que é a questão de você minimizar riscos. Sim, exato. Porque o olhar é muito reduzido, né? O olhar do capitalismo ele é para ontem, então ele quer tudo para ontem. Só que aqui a gente está falando que é a longo prazo, né? Que a gente consegue perceber resultado já a médio prazo, porque uma mudança de ambiente para criar um pertencimento, ela leva uns 4, 5 anos para você mudar um ambiente dependendo do tamanho da corporação. Se é uma corporação menor, uma empresa menor, tudo bem, é mais rápido até. Mas se é uma empresa maior, para mudar a cabeça, para mudar as práticas, a comunicação, o aporte, os pitches de negócio, isso leva tempo, porque é uma prática. Tem a ver com hábito, tem a ver com valor, tem a ver com a forma como você olha para as pessoas. Você não muda da noite para o dia. Eu trabalho com diversidade há mais de 20 anos. E quando muda um termo, é difícil porque você escapa. E no dia a dia, eu lembro que eu fui numa palestra, eu fiz muito uma amizade com uma pessoa, inclusive, porque eu soltei um termo que não era mais o termo para se utilizar, porque já tinha mudado. E aí a pessoa veio no final e falou assim, Vinícius, eu adorei, amei, mas você falou assim, eu falei, olha, e saiu, eu sei, mas saiu porque você está no calor da emoção, você está falando, e vem. Então, imagina, você aprendeu a vida inteira. O meu primeiro livro, quando eu escrevi, estou terminando um outro agora, mas quando eu terminei o meu primeiro livro, por exemplo, lá, o termo que se falava era pessoas portadoras de deficiência. Pessoas portadoras. Hoje não se fala mais isso. Muito dinâmico, né? Não é? Muito dinâmico. Então, mas é óbvio que a gente tem que entender que é para quem está dentro, até para quem está dentro é difícil. Agora imagina para quem está fora, que não tem contato com esse universo. E aí, de repente, você solta um termo e você pega uma pessoa mais politizada, mas não sensibilizada, ela enfia dentro da sua cara e fala assim, você está sendo capacitista, você está sendo racista, você está sendo machista. E às vezes não é nem isso. Eu aprendi a vida inteira essa palavra, eu não sou desse universo e eu ainda estou falando essa palavra. Então, às vezes você perde as pessoas, às vezes você afasta as pessoas, às vezes você não traz essas pessoas para engrossar o time como aliado, justamente porque você se posiciona também de uma forma muito arrogante, muito militante. Então, pensando nessas questões todas do ambiente, o foco está justamente em como o gestor, o empresário, o líder, essa pessoa
como que ela trabalha todas essas questões e entende que dentro dessa gestão de pessoas que a gente aprende lá na faculdade, lá na administração e tudo mais, tem essa nuance e que é um universo gigantesco para além de olhar e entender que as pessoas, sei lá, elas têm ali na análise comportamental as quatro dimensões, o analítico, né, o pragmático, o mais afetivo, comunicativo, que tem a questão dela morar na Zona Norte ou na Zona Leste de São Paulo. Isso faz toda a diferença, como você falou do jovem ali. Uma coisa é eu me adaptar, eu tenho que me adaptar, eu tenho que entender essa geração, mas eu tenho que entender que ali tem o jovem da Zona Norte, da Zona Sul, tem um jovem que veio lá do Com Nordeste, realidades completamente diferentes, e como que eu entendo e como que eu mostro para eles também a responsabilidade de vocês aqui porque não é só um lado ceder, gente, a gente está falando de uma troca. Exato. Então uma empresa ela também tem os caminhos dela, se ela não, peraí, se eu sair daqui eu estou saindo do que eu preciso seguir, então eu sigo, eu entendo as adaptações, eu entendo como que eu vou organizar esse respeito tudo aqui e eu vou criar as corresponsabilidades, todo mundo tem corresponsabilidade. Não é só porque, mas eu sou minoria. Mas você é minoria, mas você tem responsabilidades. Então, e aí É a questão de você ir... como que você vai nos blocos? Eu lembrei daquele, como que chama aquilo? O Cubo mágico. O cubo mágico. E eu fico imaginando sempre isso. Eu imagino o gestor, porque eu não consigo mexer com o cubo mágico. Me dá uma agonia. Porque vai me dar um negócio, eu quero jogar na parede. Eu nunca consegui brincar muito tempo com aquilo. Me dá uma angústia. E eu fico imaginando o gestor na mesma situação. É um cubo mágico que está na mão dele e ele quer jogar aquilo fora. E como que eu faço com esse negócio aqui que não encaixa nada? Que as coisas arrumam um lado e desarrumam todo o outro. Mas o cubo mágico tem uma dinâmica de giros. Exatamente. Que você precisa entender isso de calma para você conseguir organizar. Não é aleatoriamente, tem uma lógica ali. Você tem que entender a lógica. Por isso que eu trabalho com a metodologia. E aí tem que ter paciência também, tem que ter uma calma. Você falou de palavras que antes se usavam, hoje não usam mais. Ainda há muita polêmica no termo pessoa negra, pessoa preta. Outro dia eu vi uma entrevista de uma escritora, Conceição Evaristo, maravilhosa, que ela comentou que é uma questão de gosto, de gerações, e que ela fala mesmo, pessoa negra, porque ela quer desmistificar rebater qualquer pejorativo em relação a isso. O que você pensa sobre isso? O que é real, o que não é? E aí a gente vai justamente para o campo do lidar com o humano. Primeiramente, eu sempre falo, primeiro a gente tem que trabalhar com o que é legal. E aí eu trabalho com o IBGE. O IBGE ele trabalha cores. O IBGE lida com cor. Então ele fala, existem 5 cores no Brasil. Ele trabalha com 5 cores. O branco, mesmo que ninguém seja branco. Se a gente colocar o Pantone, no Pantone ninguém está no tonalidade branco, né? Tem o que eles chamavam de vermelho antigamente, né? Que é o indígena. Que hoje ele coloca indígena, mas tem lá o vermelho, mas é o indígena. Então era o vermelho, eles pintavam, curucum e tal, né? Mas enfim, o vermelho. Tem as pessoas pretas, que também não são pretas. Se você colocar no Pantone, o máximo do preto é um marrom e tem uma numeração ali no Pantone, né? Tem os amarelos, que são a gama dos asiáticos, que também ninguém é amarelo, mas tem, né? E vai ter os pardos. Quem seriam os pardos? Os pardos são os miscigenados de brancos com pretos, ou de amarelos com pretos, que antigamente se falava mulatos. Hoje se fala pardos, não fala mulato, né? Porque mulato vem de mula, vem de esterilidade, né? Porque a mula é a junção, acho que do burro com a égua, né? Burro com a égua. E aí dá a mula, mas a mula é estéril. Se você cruzar mula com mula, nunca vai nascer uma mula, porque a mula é estéril. Então eles diziam que o cruzamento de uma pessoa branca com uma pessoa negra, racialmente, sexualmente falando, que dava uma pessoa estéril. É uma pessoa que estava fadada a não sobreviver. Por isso era mula. Por isso que nós não falamos mais mulatos. Por conta dessa reflexão. Então, utilizando os critérios do IBGE, são essas 5 cores. Não tem negro no IBGE. Tem preto e tem pardo.
Os pardos vão falar assim, eu não sou pardo, porque pardo é cor de papel. Né? Tem um pessoal que brinca. Gente, a pessoa branca também vai falar assim, eu não sou branco, porque eu não sou dessa cor aqui. Exato. Não é? O preto vai falar assim, eu também sou preto, cara. Eu sou um marrom, sei lá. E aí tem uma artista, depois eu passo até pra vocês, eu esqueci o nome dela, uma artista brasileira. Ela tem um trabalho fantástico, que ela pega e ela fotografa pessoas do mundo inteiro. Nossa, E coloca as pessoas do lado da cor delas no Pantone, que são a variação de cores que a gente tem, né, no Pantone. E ela vai ela faz um questionamento sobre isso, sobre, poxa, né, o que é raça? Raça a gente só tem uma, que é a raça humana. Exato. Então são as variações de cores que nós temos, né? E olha só a variação. Então ela faz uma reflexão, né, nessa briga, nesse colorismo que a gente tem. Mas enfim, então são essas 5 cores que nós temos. O que é o negro, então? O negro é a junção que o IBGE faz dos pretos e dos pardos. Ele junta o preto, que está ali entre uns 10%, e os pardos, que tem mais de 35%, 36%, que vai dar, enfim, 40%, né? E aí vai dar 56%. Né? Esse é o negro no Brasil. Então, eu, com a minha cor de pele, me enquadro como negro. Mas eu digo, a minha cor é preta, porque é uma cor que o IBGE coloca lá. Se uma pessoa for mais clara que eu, mas ela é filha de negro com branco, ela tem traços negroides, ela está no campo do pardo. Ela pode ter uma pele mais clara, mas ela está no campo do pardo. E por que o IBGE coloca e cria esse grupo negros? Porque ele faz um outro cruzamento aí. Quando a gente pensa a letalidade policial, por exemplo, é aquela coisa do à noite todo gato é pardo. Então, o pardo, ele tem traços negroides. Você olha a pessoa e fala assim, ela é clara de pele, né? Mas olha o cabelo dela. Ele é claro de pele, né? Mas olha a bocona dele, é de preto. Então, olha o nariz. Então, os traços negroides, por que no Brasil o nosso preconceito é de marca? Não é de origem como nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos a lógica é, se você tem um pai preto, um bisavô preto, um tataravô preto, e você já é branco, mas se eles descobrem, você já cai num processo de discriminação lá, racial. A Mariah Carey, por exemplo. Quem fala que a Mariah Carey é preta? Ela é loiríssima, branca, não é? Mas ela é preta, o pai dela é negro. Né? Então ela é considerada preta. Tanto que a relação dela, as músicas que ela canta, enfim, né? Sim. É isso. Aqui no Brasil, não. Aqui no Brasil, você é pela marca. Então, tem muitas pessoas que, inclusive, são filhos de pessoas negras, são miscigenados ali, mas vem com os traços físicos de um dos cônjuges, por exemplo. E talvez seja branco. Então, ela passa. Mas depois se conhece, nossa, mas é sua mãe mesmo, mas é seu pai mesmo, mas você nem parece, nossa, não tem traço. Não teve. Mas não significa que não está ali na carga genética dela e que o filho dela talvez venha, né, com os traços da mãe. Exato. Então, isso que é o negro no Brasil. E aí, existe justamente a adoção. Algumas pessoas não querem ser chamadas de pretas. Porque o preto, mas o preto é muito feio, então eu sou negro. Ou então eu quero chamar de afro-brasileiro, e aí vai ter uma denominação gigante. Eu sou afro, eu sou negro, eu sou preto. E aí, enfim, como que você se autoclassifica dentro do IBGE? Né? E a minha pergunta sempre mas por que eu preciso chamar outra pessoa, né, da cor dela? A não ser que seja indispensável, que seja uma situação que eu tenha, mas eu pergunto, como que você se autoclassifica? Como que? A pessoa vai falar, me classifico como tal. Beleza, então eu posso. Então posso te chamar de... Né? Então você é uma pessoa preta, é isso? Então, isso. Mas a pessoa talvez vai falar assim, não, eu sou negra. Tá, então você é uma pessoa negra. Mas é a mesma coisa para o IBGE no sentido de estar num grupo. Porque esse grupo, seja de pretos ou de pardos, se olhar a violência policial, a letalidade policial, a polícia mata muito mais os pretos e os pardos. Né?
cada 23 minutos um jovem preto é estatística. Se eu pego os índices econômicos de salário, pretos e pardos recebem menos que pessoas brancas e amarelas. Né? Contratações, as primeiros a serem demitidos, os últimos a serem contratados, os com mais evasão escolar, os que estão mais na criminalidade. Todos os dados negativos do impacto do racismo abate pretos e pardos. Então o IBGE junta isso porque ele fala assim, a situação desse grupo é emergencial. E a tonalidade de pele, no final das contas, não tem muito a ver. Porque por mais que exista passabilidade para algumas pessoas de pele mais clara, elas passam em alguns contextos, mas em outros não. E eu sempre brinco, a polícia, as pessoas às vezes falam assim, mas as pessoas às vezes discutem e falam assim, mas quem é preto no Brasil? Porque não dá para saber. Aí a gente sempre tem uma piada interna que ele fala assim, a polícia sempre sabe. Sempre sabe, A polícia sempre vai bater na nossa cara, vai matar primeiro. Né? E isso é de um processo de adoecimento tão grande que existe um negócio que a gente fala que é, né, uma discussão que voltou à tona de novo, que é do colorismo. E algumas discussões dos grupos de pessoas com pele mais escura falam assim, não, porque vocês são mais claros, você tem vantagem. Gente, é muito relativo isso. Pelos números não tem vantagem. E outra, pode até ter uma passabilidade, porque de repente tem um cabelo mais aceitável para uns, tá inserido em alguns contextos, mas dentro da questão emocional, muitas vezes, isso é horrível. Porque se você já nasce muito preto, se você não tem como escapar, você já vai aprender logo a sua posição. Aquela pessoa que tem uma pele clara, em alguns momentos ela é tratada como branca, em alguns momentos tratada como preta. No momento que, não, você é meu amigo, a gente não traz para essa discussão. Mas no momento de discussão, eu sou um macaco, eu sou isso, sou aquilo. A confusão dessa pessoa é gigante, justamente de se encontrar. De se encontrar na sua identidade, de se encontrar como pessoa. Ela vai levar um processo muito mais longo para se encontrar na vida, porque impacta de uma maneira emocional muito grande. E a gente vê isso com uma onda muito crescente desde a base, né? Desde as escolas, né? Que a gente vê assim um despreparo dos colégios em lidar com essa situação que está cada vez mais gritante. Sim, né? sim. E isso com relação à questão da cor de pele, com relação à questão comportamental, né? A questão do autista, né? Porque tem muitos colégios que não estão preparados, tem muitos profissionais que não estão preparados para lidar com essa questão, né? A doutora Mércia, né, que tem um consultório maravilhoso, você precisa conhecer, inclusive, né, uma clínica maravilhosa, ela tem uma área especializada para atendimento a crianças autistas, né, pessoas autistas, porque a gente sabe que tem uma forma de lidar que ela é diferenciada, ela tem um acolhimento diferenciado para essas pessoas, né? E como que você me fala agora, quais são os casos, né, dentro disso que a gente está conversando aqui? Assim, eu sei que você não pode, né, falar das empresas, por óbvio, mas tem algum caso que você já foi em alguma empresa e falou, nossa, ali estava gritante a situação, estava um caso bem complicado mesmo e a gente conseguiu implantar esse treinamento na gestão? Olha, quando o caso é muito gritante e é muito difícil da empresa comprar esse pacote de trabalhar todas as etapas, porque ela está muito resistente, porque ela está numa situação que ela não quer olhar para ela. Então, são sempre empresas, organizações que já estão mais abertas, que já estão debatendo, trabalhando isso e que fazem essa aquisição. Em casos quando a empresa é muito gritante, ela não assume. E as auditorias, elas vêm também com esse pulso, né? Trazendo isso para as empresas também, né? As auditorias de responsabilidade social. Né? Sim, sim. Quando ela é muito grande, aí já tem, né, essa questão. E aí já tem uma cobrança maior.
Mas aí, às vezes, ela escamoteia, às vezes, por conta dos números. Eu fui, por exemplo, uma vez numa grande, gigante de cosméticos aqui do Brasil, e eles estavam felizes, porque eles louvavam a diversidade. Sexta-feira todo mundo pode vir do jeito que quiser trabalhar. Isso era a diversidade que eles falavam. Sexta-feira as pessoas vêm do jeito que elas quiserem. O dia do E brinquedo. eu só olhava, sabe aquela coisa assim, eu Eu olhava. lembrei da escola do meu filho, sexta-feira é o dia do brinquedo. Ai, meu Deus. E sabe, a superintendente, assim, ela falava com orgulho. Eu olhava pra minha sócia na época e falava, sério? E aí, enfim, teve um outro exemplo que ela falou assim, não, mas as nossas consultoras são muito diversas. Por exemplo, eu tenho uma consultora aqui, tem consultoras que moram na favela, na periferia, e que tem justamente dos nossos produtos o ganha-pão e o sustento da família. E eu tenho uma consultora, por exemplo, de São José do Rio Preto, e que ela estava com depressão e foi vendendo os nossos produtos para as amigas dela, que ela se salvou. E aí o marido, para auxiliá-la, comprou um helicóptero para ela. Juro, gente. Comprou um helicóptero para ela voar de fazenda a fazenda para vender para... Ela era filha de um grande latifundiário, desculpa, filha não, esposa de um grande latifundiário, e ele deu um helicóptero para ela, com um piloto, obviamente, para levá-la para as fazendas do oeste paulista, vendendo os produtos. Esta era a diversidade que apontava essa empresa. E ela tinha atingido a cota para pessoas com deficiência. Ela atingiu a cota e ela se orgulhava muito disso. Olha, que legal, mas tantos assim... mas eles ficam lá, a gente fez um galpão onde eles atuam. Porque como a gente ainda não estava adaptado com acessibilidade no prédio, a gente resolveu que seria mais fácil a gente criar um galpão para eles e eles trabalham lá. Aí eu falei assim, eles trabalham com o quê? E eles trabalham só numa coisa. Eu falei assim, mas e se eles quiserem... sei lá, interagir com o pessoal do outro departamento. Ai, não, mas isso ainda não dá, porque... Que integração é essa? Que inclusão é essa? Que relação? Onde que as pessoas estão ganhando com aquela pessoa com deficiência? Como que eu me sensibilizo com o seu trabalho? Você só aprende quando você está lidando com o público. Não é quando a gente fala do autismo, por exemplo, pensando, né, Mércia, na sua especialidade, o autismo não é nem considerado uma deficiência, né? Ele é uma área, né? É um espectro, é um leque que eu vou ter uma gama de autismo que você não faz nem ideia. Talvez você viva com pessoas autistas e você não faça nem ideia. Talvez você fale assim, ele é tão retraído, né? Não, ele é sistemático e talvez ele tenha autismo. Eu tenho uma amiga e que ela identificou o autismo agora, com 50 e poucos anos. Ela estava colocando a carteirinha dela toda feliz e ela falou assim, agora eu entendo algumas coisas minhas. Eu, por exemplo, nunca senti nada nela que dissesse, que eu observasse e falasse, nossa, mas ela falou assim, nossa, agora eu entendo algumas coisas minhas. Olha só, a sutileza que é. E ela pode estar dentro desse grupo. Eu me entendo, né? E que também o mundo pode me entender, né? Essa troca. Exato. Né? A gente sabe que o preconceito é uma construção social que se manifesta das formas mais sutis, né? E pode muitas vezes ser vistas como atitudes replicadas. Recentemente, em um reality show, um participante preto e fez um comentário, xingou a sua colega preta também de uma palavra pejorativa, né? Nesse sentido, nesse contexto, qual é o comportamento? Racismo não é, porque não me corrija que a gente está aqui para aprender, né? Exatamente. A gente chamou um especialista justamente para isso, para a gente ter esse conhecimento e passar também para as pessoas. E mostrar o quanto é importante você estar aberto e sair da bolha, né? Então eu queria que você comentasse esse fato, se foi um bullying, se foi uma discussão de colegas, ou se pode ser considerado racismo.
A gente não pode jogar dentro do campo do bullying, porque eu sempre digo assim, o bullying, quando ele foi, o conceito que foi criado lá na Noruega, com pessoas muito parecidas fisicamente. E então tem uma relação de força, de imposição, de autoritarismo, do valentão com o mais tímido, com o não tão adaptado ali. Mas no Brasil, quando a gente fala de bullying, a maioria das vezes, eu digo que o bullying nosso está carregado de xenofobia, porque daí é tirando sarro do seu sotaque, porque você é de uma região e de outra. Então tem uma xenofobia no nosso bullying, tem o racismo no nosso bullying por conta da cor do cabelo, tem o sexismo no nosso bullying, né? Tem a gordofobia no nosso bullying. Então o nosso bullying é uma outra coisa. Etarismo. O etarismo, né? Tem o etarismo, a tiração no sarro, uma equipe de homens muito mais velhos que ficam tirando sarro no estagiário que é garotinho, é etarismo. Né? Ou então de jovens que ficam tirando sarro no cara mais velho, é etarismo. Então o nosso bullying tem muito disso. Também, então não é uma reprodução, nesse caso, no exemplo que você deu, uma reprodução do racismo. Ele não pode ser racista. Foi ele que agrediu a moça? Isso. Ele não pode ser racista. Por quê? Porque o racismo é uma estrutura. É uma estrutura de favorecimento. E nós, negros, não estamos favorecidos dentro da sociedade. Na hora do emprego, na hora da abordagem policial, na questão salarial, nos livros didáticos, nas representações dentro da grande mídia, a gente não está sendo representado. Então existe um racismo que ele é estrutural e que eu não tiro vantagem disso. Mas, por conta dessa sociedade que é racista, ela pode ferrar com a nossa cabeça. Então, negros não são racistas, mas eles podem reproduzir o racismo o tempo todo. A partir do momento que uma pessoa, de repente, ela diz que não, eu não me relaciono com uma outra pessoa preta porque eu não gosto, porque eu prefiro outro grupo social, por que você não gosta do outro? Não que você tenha obrigação, mas se você está dizendo que não gosta, tem alguma coisa aí que te ensinou a não gostar. O que tem de negativo nisso? Você até poderia falar assim, não gosto de me relacionar com pessoas que torcem para o Corinthians ou para o São Paulo. Tudo bem. Mas agora, por conta da aparência dela, do físico dela, que sociedade é essa que te criou fazendo você entender que você não pode, que essa pessoa é ruim por conta desses traços físicos? Então as pessoas, elas vão reproduzir, da mesma forma uma mulher pode reproduzir o machismo. Ela nunca vai ser, vocês nunca serão machistas. Porque o machismo é estrutural. Eu estou na vantagem. Porque eu sou homem. Na hora do contato, as pessoas vão dar a voz para mim, eu vou ter mais tempo de fala, eu vou me sentir à vontade. O machismo garante para mim um lugar que vocês não têm. Mas é possível e acontece o tempo todo de vocês depois reproduzirem o machismo. Quando vocês falam de repente, olha, se alguém fala assim, olha, por que o rosa tem que ser de menina? Por que eu não posso usar o rosa, eu como homem? O rosa não é uma cor de menina, a gente criou isso, não é? Então, quando uma mãe chega para um filho e fala assim, não, se comporta igual menina, não se comporta igual mulherzinha, para de chorar. Por que nós, homens, não podemos chorar? É um comportamento machista. É um comportamento machista. E quando a gente fala isso, a gente reproduz. Uma mulher, quando ela fala isso, ela reproduz. Mesmo ela não tendo privilégio como homem. Então, numa sociedade que é racista, numa sociedade que é machista, misógina, ela vai produzir pessoas, mesmo do próprio grupo, que vão reproduzir isso. Porque é inconsciente, porque vai lá pro viés, e aí vem no preconceito, e aí vem na fala, e aí tá ali. E aí eu preciso de um processo de letramento, de desconstrução. E isso é um processo. Porque eu sempre digo, não é porque sou preto que eu tenho que entender das questões raciais. Todo mundo tem que entender. Não é? Não é porque vocês são mulheres que vocês têm que entender do feminismo. Todo mundo tem que entender. Porque o feminismo não é, de forma alguma, uma imposição da superioridade das mulheres. Isso é um feminismo. Isso a gente não quer. A gente está falando de feminismo, de equidade entre homens e mulheres, né? Do ajuste, do respeito. É disso que a gente fala. Então, todo mundo precisa saber. Agora, a gente precisa ser ensinado. Porque não é porque você nasceu mulher que vem também uma sementinha aqui e agora você está
aqui, ó, agora eu já estou aqui, eu entendo o conceito todo da Conceição Evaristo, de Simone de Beauvoir, de Bell Hooks. Não, você vai ter que ler, você vai ter que estudar, alguém vai ter que ensinar. A mesma coisa para uma pessoa preta, a mesma coisa para uma pessoa com deficiência, a mesma coisa para uma pessoa LGBT, dos diversos grupos. Então, é um processo de educação mesmo. Então, se isso não acontece, a gente vai reproduzir essa sociedade horrível que a gente vive. A gente vai ser capacitista, a gente vai ser rato. Mas o que você observa hoje, né? Quando você fala dessa questão do machismo, né? Até quando você estava falando, né? tem até uma música, né? O Homem Não Chora, né? Mas hoje a gente consegue ver que aos poucos isso está se quebrando, né? As pessoas elas estão um pouco mais abertas a esse diálogo, né? A poder entender isso, a buscar esse conhecimento, né? Na sua visão, você também vê que isso é algo que está se transformando, né? E que vai levar um tempo, a gente sabe, por conta de tantas camadas que a gente tem aí, né? Mas que isso está se transformando com o passar dos anos? Ah, sim, né? É que a gente sempre tem urgência. E a nossa vida é curta, né? A nossa existência como ser humano na Terra é curta. Então, o tempo que a gente passa na Terra, qual é o nosso limite? Para quem viver bem e exageradamente, vai viver 100 anos? Que viveu de forma exagerada, 100 anos. Para a história, não é nada 100 anos. Então, algumas modificações levam muito mais tempo. E às vezes a gente tem uma ânsia de querer mudar isso. É óbvio que eu gostaria de ver no mundo que fosse um mundo mais justo. Mas eu tenho que entender também que não vai dar, né? A gente está falando de pessoas de escravidão no Brasil, a gente viveu 350 anos de escravidão. 350 anos de escravidão. E agora a gente tem 124 anos, né? 135 anos pós-abolição, mas isso é pouco comparado ao que isso ficou na nossa cultura. Agora, vamos imaginar, e aí algumas pessoas criticam, né? E o que eu vou falar aqui, eu vou apanhar. Mas, para mim, mais grave do que a questão racial é a questão de gênero. Porque ela não está no campo do secular, ela está no campo do milênio. A desigualdade entre homens e mulheres, ela é milenar. E aí ela se agrava quando vem a questão racial, porque daí a condição da mulher preta é muito pior, porque ela traz a intersecção de ser mulher e de ser preta, né? Então, por isso que a gente fala, quando a gente discute raça no Brasil, a gente tem que discutir raça, gênero, a gente tem que fazer essas intersecções todas. Então eu entendo, e quando a gente olha de forma mais macro, né, de forma, eu sou cientista social, né, de formação, falo, nossa, olha como já mudou. E isso é que motiva a gente, mas a gente também tem que ter um entendimento, e eu sei, eu falo assim, bom, eu não vou ver algumas coisas, a gente entende, e é um processo, eu vou, não sei para onde, se vai para algum lugar ou não, mas o que eu estou deixando aqui, qual é o legado e quem assume o bastão, porque eu assumi o bastão de alguém, de um grupo que já vinha fazendo muitas coisas, né? Então, óbvio que eu acredito nisso e é isso que também motiva, porque senão fica muito doloroso, né, doutora? A gente fala o tempo todo, só as tristezas, só as mazelas, assim, gente, a gente não pode comemorar um pouquinho, vamos comemorar isso. E às vezes as pessoas falam saiu essa lei agora, mas poxa, olha, depois de tantos anos, mas saiu, pelo menos saiu, conseguimos, né? Sabe? E aí, sim, eu sou especialista na questão racial e gênero, né? Na minha especialização em educação na USP eu fiz em gênero, e eu discuti o machismo dentro da escola, porque eu queria, por conta de gostar muito da discussão do feminismo, mas para não assumir o protagonismo, né? Eu fiz uma abordagem a partir do machismo. E aí eu faço uma denúncia justamente do machismo estrutural dentro da escola. De quantas estruturas e como que era a dinâmica dentro da escola que favorecia mais os meninos e não as meninas. Entrevistei as garotas, produziam os artigos, enfim. Então, eu faço uma discussão hoje, né, contribuindo com o feminismo, mas pensando justamente no viés dos homens. Então, justamente os nossos direitos. Cara, por que eu não posso chorar? Por que eu não posso, ter um surto e chegar para minha companheira e falar assim, eu não sei como fazer? Sabe, às vezes é tão bom, você chega em casa e, a minha companheira fala assim, não, Vinícius, segura a onda, segura a onda. E aí eu falo assim, nossa, porque senão é o fardo, sabe? Eu sempre brincava com os meninos. Você acha que é legal
machismo, porque a gente manda, porque... Cara, isso é uma dor terrível. Isso é uma cobrança exaustiva. Eu falo, por isso que a gente morre antes, porque a gente infarta antes, por isso que a gente tem pressão arterial maior, por isso que tudo isso é o machismo que está matando, vai matando a gente. Por mais que o machismo, que tem o feminicídio ligado ao machismo, né? Porque é o machismo que promove isso, a gente se mata o tempo todo. Porque a gente se mata no bar, bebendo, por conta de jogo. A gente não vê briga de time de futebol de mulheres saindo e se matando. A gente não vê isso. A gente não vê briga. A gente liga, sei lá, nesses programas que voa sangue na tela, que a gente assiste. A gente não vê briga no bar por conta de truco, de sinuca, 2 mulheres se mataram. Pode acontecer uma vez ou outra, mas não é. A gente se mata. O machismo mata as pessoas, né? E é justamente dessa cultura. Mas eu vejo hoje muito legal, assim, eu fui fazer um trabalho numa escola e eu vendo 2 garotos que não tinham nenhum traço de que eles eram gays, mas eles eram muito afetivos. Eles eram 2 amigos e um com o ombro, um com a cabeça no ombro do outro. E um não tinha nenhum traço de que falasse, mas é que eles são um casal. Não eram, porque era na escola, numa escola de ensino fundamental ainda, mas eles tinham essa afetividade que, na minha geração, não rola isso entre os homens. A gente não pode ser afetivo. Vocês, meninas, se saem na rua, se beijam, se abraçam, vocês dormem juntas na mesma cama. Quando que o homem faz isso? A gente não faz isso, nunca. Se a gente vai ficar no mesmo motel, tem uma cama de casal, o outro dorme no chão, porque a gente não vai dormir junto com o outro, porque, que isso? É a masculinidade tóxica, né? Então, quando eu vejo essa geração, essas outras reflexões, essa masculinidade ser colocada em xeque, e assim, aí a gente fica com esperança e fala, nossa, olha como mudou, como era na minha época, né? E como que já está agora. Então... porque se você for observar, né, da nossa época, da nossa infância, hoje a gente tem um mundo bem diferente daquilo que a gente viveu. E eu acho que a tecnologia, né, a questão da expansão da internet, a globalização, tudo isso trouxe uma mudança muito rápida, né? O mundo mudou muito depressa, né? A Covid fez todo mundo trabalhar das suas casas, aprender a, né, se comunicar pela tela do computador, né? Que já existia, mas não se tinha. Estava lento, né? Ali. Então a gente percebe que tem uma crescente muito grande por conta até dessa questão, e eu acho que principalmente por isso, da questão da própria globalização, né? Que hoje você tem informação a minuto, segundo a segundo, e do mundo inteiro, você sabe o que acontece no mundo, né? No começo do nosso pod, você falou muito dessa questão do americano, né? Da questão dos Estados Unidos, né? Ter esses grupos, né? Das minorias, né? Terem partido de lá, né? Então a gente vê que muita coisa é produzida de lá para cá, né? E a gente acaba, né, trazendo todas essas criações e fazendo uma adaptação, né? Então eu acho que essa velocidade dessa comunicação faz com que isso tramite mais rápido, né? Que nem você falou, poxa, mas 100 anos, né? Que você pensa, pô, mas essa lei chegou agora. Mas chegou. E talvez esse seja o momento de cada vez mais a gente estar com uma rapidez, uma velocidade maior para tentar resolver esses problemas que hoje existem, né? Porque nas empresas mesmo, isso é um problema que atrasa demais, né? Traz os reflexos financeiros, que nem a doutora tinha comentado, né? Qual que é o retorno disso, né? Porque quanto maior o problema ter criado, maior o impacto financeiro. Exato. Né? E pior para aquela empresa depois se reerguer disso, né? Porque uma empresa com uma reputação ruim, hoje ela não impacta só na cadeia de fornecimento dela. Ela impacta mundialmente. Porque aquilo entra na internet e aquilo pipoca, parece gremlin, né? Sim, ela é globalizada, né? Exatamente. E aí você traz um ponto que eu sempre trago para dentro justamente da questão da diversidade dentro das empresas. Se ela não olha como um negócio, se ela não olha como um retorno financeiro, né, para criar esse ambiente, porque eu sempre digo, eu não estou incomodado, eu não estou preocupado se eu vou chegar aqui, Mércia, dentro da sua empresa,
e eu vou fazer você sair. Eu percebi que você é extremamente capacitista, que você é extremamente racista, que você é extremamente xenofóbica. Um exemplo. Eu não estou preocupado se você vai sair daqui 6 meses com uma visão mudada sobre isso, porque eu sei que isso leva tempo. E tem coisas que estão dentro da gente que foram construídas durante décadas. Como que eu tiro isso de 6 meses? E tem coisas que eu nem vou tirar. Mas se você, Mércia, implantar esse programa, você vai criar uma arapuca para você mesmo, sabe por quê? Porque aquela piada que você costumava fazer com o pessoal, você já não vai mais fazer. Sabe por quê? Porque você criou um código de ética, de conduta dentro da empresa que você assinou para criar esse ambiente de pertencimento, que dá a entrega que você precisa, que te promoveu, que te dá resultado, que dá no final do ano aquele prêmio para você viajar. E você fala, caramba, agora não posso mais fazer essa piada. Eu sou o exemplo, né? Eu sou o exemplo. O que vai acontecer? Eu não estou preocupado se você vai, eu estou preocupado em criar uma estrutura que impeça você mesmo em alguns momentos de cometer coisas que você cometia. Eu não estou preocupado se você vai mudar ou não vai mudar de fato, mas você criou um ambiente apropriado. Essas pessoas estão melhor, as pessoas estão entregando mais, então isso é o que importa. Por quê? Porque com o tempo você inclusive não vai ficar mais aqui. Você vai embora, você vai se aposentar, você vai para um outro ambiente. Mas as pessoas que ficarem vão ser pessoas melhores, é uma geração melhor, é uma geração que já olha de uma outra maneira. Então, se você não olha para negócio, falando em diversidade, por isso que eu digo, é negócio. O exemplo da Covid. Por que nós criamos uma vacina tão rápida e as pessoas duvidaram? As pessoas falaram, meu Deus, não se cria uma vacina tão rápido assim, leva décadas. E aí os negacionistas começaram a falar, não vou tomar isso porque isso é porcaria. As empresas estavam com as pessoas em casa. As empresas deixaram de ganhar. Todas as empresas do planeta. Não é uma ou outra. É óbvio que elas precisavam se unir. É óbvio que elas precisavam pegar todo o capital delas, todos aqueles cientistas, jogar grana nesse pessoal e falar assim, resolve o nosso problema agora, porque senão a gente está perdido. A questão é financeira. Sim. Por que mas algumas vacinas demoram anos? Porque não está impactando no mundo todo. Impacta aquele grupo ali, ó, daquele canto. Então, vamos devagar. Vamos devagar, vamos criando ações paliativas. Cria uma vacininha aqui, um comprimidinho ali, vamos ganhando dinheiro com isso. 30, 40, 50 anos, já ganhamos tanto dinheiro com esse remédio, beleza. Já surgiu uma outra coisa, agora a gente já criamos outros impactos daqueles remédios que eles tomaram, porque é negócio. Então, quando bateu a situação emergencial da Covid, a gente percebeu o quanto é possível você agir de forma rápida. Então, essa lentidão também das empresas em lidar com a diversidade tem a ver com isso, porque ela estava assim, tá pegando só naquele grupo ali, a gente está bem ainda. Quando elas chegarem no momento, assim, caramba, e agora? Aí elas correm, aí elas começam a fazer. E, obviamente, a empresa que tiver visão sai na frente. Aí depois não adianta ligar para a doutora Lu. Porque é o que acontece. Aí você vai ter que resolver isso de uma forma um pouco mais... você vai ter que fazer um investimento maior. Mexer mais na dor. Mexer mais nas dores, arrumar um monte de coisa que você não precisava. Sua imagem já vai estar maculada, vai ficar no imaginário das pessoas. Tem empresas que, olha, juro, tem empresas que às vezes eu falo assim, não vou comprar disso porque me lembra daquilo que ela fez ainda. Você acredita nisso? Tem empresas que eu faço isso. Sim, olha que curioso, né? Tem um documentário, que é aquele documentário Fome de Poder, já ouviram falar? Já. Do McDonald's, né? E é impressionante, você assiste aqui e você fala, cara, que raiva desse cara, como que ele pode fazer isso com os outros, tal, não sei o quê. Tem gente que fala, eu nunca mais eu vou comer esse Big Mac. Então, assim, você começa a pensar como que aquilo impacta de uma forma negativa. Óbvio que você, né, você entende a história toda, né? Mas por um lapso, assim, você pensa, caramba, como pôde fazer isso? Exato. Né? E tem um quê negativo. Sim, ali, né? que fica ali, né? Fica ali. Para quem tem acesso, para quem passa a refletir sobre, você pode... E é justamente esse o medo das empresas, né? É a imagem dela com o público, que é o público consumidor.
Exato, né? E ela tá ali divulgando em rede, fazendo toda uma propaganda, né? Exato. A empresa, nossa, nós somos uma empresa que preza pela diversidade. Isso. E aí quando você vai buscar mas preza pela diversidade, mas como assim? O que está acontecendo aqui, né? Exato, E é exato. totalmente o contrário. Então, às vezes você fala, caramba, é só uma capa, Uhum. é só uma capinha ali. Né? E isso cria uma coisa negativa, né? De saber que aquela empresa ela não está sendo verdadeira com as pessoas. Sim. E se ela não é com as pessoas, ela não é com os funcionários dela, que dirá com os consumidores dela. O que eu posso esperar desse produto que está vindo, então? Isso, Né? não é? Você já começa a fazer várias reflexões em cima disso. Eu sou né? um número, né? Sim. Eu sou um número. Vini, nós estamos chegando ao fim. Tinha tanta coisa para te perguntar, mas a gente vai ter que marcar outros para falar de questões de gênero, questões neurodiversidade, que eu queria tanto perguntar para você. Já tá. Neurotípicos, neurodivergentes, né? Enfim, É assim, o tempo passa assim, a gente nem percebe que está chegando no Eu vou final, mesmo, infelizmente. E a gente quer te agradecer. Ah, meu Deus, não acredito! Muito carinho pela tua participação aqui com a gente. Receba de todos nós. Meninas, muito obrigado. Pode abrir aqui. Claro, a gente adora. Gente, de verdade, não é de uma... Eu adoro canecas, eu tenho muitas canecas, muitas. E aí eu faço a mesma Legal. coisa, guardo, eu não uso, só uso a mesma. Tá vendo? A gente precisa se libertar disso. Tem que aprender com a doutora. Vocês precisam passar uns dias comigo. Verdade, velho. Viver o hoje, Ai, gente. que lindo! Olha, juro, que a hora que eu vi a canequinha, eu vi 3 aqui, aí eu pensei assim, ai, será que eu vou poder levar uma caneca? Adorei. Obrigado, meninas. Presente Nossa, nosso, pela sua linda. participação aqui, por ter esse período aqui com a gente, trazendo tanto conhecimento, né? Imagina, Tanta coisa que bacana isso. que a gente precisa saber, né? E a gente precisa se reeducar. Então essa é a nossa demonstração de carinho. pela Amei, sua amei. participação. E Muito linda a obrigada. caixinha também, eu adoro caixa também, já vou guardar essa caixa, já vou usar com várias coisas. Eu sou desses, assim, eu sou meio acumulador. Então, Muito tá ótimo. obrigada. Muitíssimo obrigado. Obrigada mesmo. Obrigada pela sua presença, obrigada pelo seu tempo, obrigada pelo seu conhecimento e que venham as próximas. Toda, Obrigada. Não esquece de deixar aqui as suas redes sociais para as pessoas te encontrarem. Quem quiser contratar a Pia ou a Árpia, né? Pia, fazer um programa na sua arpiadiversidade.com.br. Ela estava. Porque eu estou reformulando o site, eu não sei se ela saiu do ar, mas você falou que Não conseguiu. saiu, Não, tá? não Não, saiu. não Então ela saiu. tinha saído um dia. Mas o Instagram Você tá dele organizando. é Fantástico. viciante. Vale a pena conferir. A Arpia Diversidade no Instagram. E o meu Instagram, vini.belisário, Vini com Y, VINY.belisário, BELIZARIO. Perfeito. Enfim, aí nos encontra aí nas redes. Eu agradeço, meninas, demais. O papo foi muito agradável. Que bom. Voou mesmo a hora, né? Né? Passou Era rapidinho. aquela coisa. Ah, que peninha. Isso! Aí a gente denuncia na cidade. Ah, Que peninha! Só os entendedores entenderão. Com certeza. Então tá ótimo. Beijo. Beijo a todos. Bye, bye.